Olá, investidor racional. Vamos entender o que aconteceu com a CPFL para o mercado não ter gostado de alguma coisa que fez com que as ações caíssem hoje. Vamos analisar aqui a mensagem do presidente, o CEO da CPFL, tá? Veja que ele está com a cara boa e está elogiando os resultados da CPFL, tá? O EBITDA teve um aumento de 17,4%, enquanto o lucro líquido atingiu 1,4 bilhão, aumento de 21,3%, ambos indicadores em relação ao segundo trimestre de 2025. No semestre, o EBITDA somou 7,4 bilhão, alta de 7,8%. E o lucro líquido alcançou 3,3 bilhões, crescimento de 19,5%. E continua ele. No segmento de distribuição, o consumo de energia na área de concessão apresentou crescimento de 4% no trimestre, com destaque para classes. Tá? Tudo isso favorecido pelas temperaturas mais altas e pelo consumo de data center, pessoal. Então, a CPFL já fornece energia para data center. Esse desempenho permitiu que o consumo de energia apresentasse desempenho positivo também no acumulado do ano, de 1,6%. Em contrapartida, a provisão para devedores duvidosos apresentou um aumento de 0,26 pontos percentuais. Aqui é o ponto, pessoal, tá? Então, está feita uma provisão, certo? Para devedores duvidosos, tá? Chegando a 1,08% da receita de fornecimento, reforçando a importância da continuidade das ações voltadas ao controle da inadimplência, tá? Vamos ver. Quando tem uma provisão, pessoal, o lucro líquido vai diminuir, certo? Mas será que é normal do negócio? Lógico que é. O mercado, ele fica de mau humor. Mas vamos ver ah, os indicativos aqui do lucro líquido para a gente não demorar com isso, tá? Tá, aqui já falamos, né, no segundo trimestre, o EBITDA consolidado aumentou em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido, pessoal, aumentou substancialmente em relação ao último período do ano passado. A dívida líquida, pessoal, aumentou, tá? Devido ao que, porém, está 2,33 sobre a dívida líquida sobre o EBITDA, muito tranquilo, né? A gente até 3 mais ou menos, ela é tranquila, tá? Mas e não aumentou muito em relação, né, ao último período. Tem empresas aí que estão bem pior, né? Vamos olhar aqui, pessoal. É, vamos lá, performance, segmento de distribuição. Se você ver aqui, essa empresa está na área de distribuição, geração, gestão de energia e transmissão. Está nos três ramos aí, correto? É uma empresa diversificada. Vamos ver a questão das. Vamos lá na DRE. Aqui mostra a receita operacional líquida por segmento. A gente vê aqui que a maior parte da receita está aqui na área de. Um minutinho. Na área de distribuição, correto? A geração é bem menor, correto? A transmissão, bem menor ainda do que a distribuição e a geração. Porém, o desempenho no trimestre reflete principalmente o melhor desempenho no segmento de distribuição, impulsionado pelo maior volume de venda de energia. Vamos lá, pessoal. O custo da energia elétrica, Itaipu, tá? Estamos aqui olhando em milhões, ok? Em Itaipu, no segundo trimestre de 2026, em relação ao segundo trimestre de 2025, teve um decréscimo aí do custo de energia, que representou 12% aí do, da variação entre os dois trimestres, correto? Proinfa, pessoal, teve aqui um decréscimo, leilão, contratos bilaterais e curto prazo, tá? Teve o quê? Um acréscimo de 5,8, crédito de PIS e COFINS. Pessoal, as empresas conseguem o quê?
recuperar, né, o PIS e COFINS quando está no regime não cumulativo. Então, isso aqui aumenta aqui diminui os seus custos de, de produção, correto? Tá? Não é uma despesa, é o quê? Como eles são recuperáveis, eles estão lá na lei, nas primeiras linhas da DRE. Mas vamos lá, pessoal, vamos ao que interessa, tá? Para mais detalhes sobre a variação do custo de energia, vídeo capítulo performance de negócio. Agora vamos o PMSO aqui, pessoal, tá? Temos aqui um aumento aqui com pessoal, material teve um pequeno aumento, serviços de terceiros, aumento, outros custos e despesas operacionais, uma diminuição, tá? Provisão para crédito de liquidação duvidosa, pessoal, teve um aumento em relação ao período, o mesmo período do ano passado, tá? Baixa de ativos, teve um aumento na baixa de ativos, então teve ativos, né, pessoal, que foram baixados por obsolência ou descontinuidade, não sabemos. Despesas legais e judiciais, teve aqui um aumento de despesa e você vê que teve um aumento aqui até significante, né? Tá? Mas no acumulado do primeiro semestre e relativo ao último semestre do ano, no semestre de 2025, temos aí um decréscimo. Isso aqui, pessoal, é para cobrar, né? Cobrar devedores duvidosos, alguma imposição legal, regulamentar, né? Isso aqui é um dos problemas aí que essas grandes empresas passam, né? Que é o que? Litígios judiciais, tá? Então, a variação do PMSO no trimestre foi impactada pelo reembolso de seguro de Seram, de 34 milhões no segundo trimestre de 26 e pelo efeito total das vendas e participações da EPASA no segundo trimestre de 25, que gerou efeito negativo. Tá? Correto. Pessoal, aumentou em 29 no trimestre, aí está falando aqui as despesas aí operacionais. Né? Vamos lá. Demais custos de despesas operacionais, custos de construção de infraestrutura, teve aqui novas estruturas, né? Entidade de previdência privada, teve aqui um decréscimo. Depreciação e amortização, pessoal, teve um acréscimo. Isso aqui pode justificar lá a descontinuidade, tá? De alguma baixa de alguns ativos. Tá? O desempenho do EBITDA no trimestre foi explicado principalmente pelo melhor desempenho no segmento de distribuição, no negócio da empresa, por conta do maior volume de vendas e dos reajustes por inflação na parcela B da distribuidora, tá, pessoal? Então, quem aplica aqui nessas concessionárias está ganhando pelo menos aí a inflação, tá? Efeito não caixa, vamos ver aqui. Enquanto a baixa comparação do segundo trimestre foi afetada por efeitos extraordinários negativos na venda de participações da EPESA e do ajuste da RBSE no segmento de transmissão. Efeito não caixa, somente para o IFRS. No acumulado, os efeitos positivos de volume e inflação foram parcialmente compensados pelo impacto do curtailment e pela menor utilização do ativo financeiro de concessão. O EBITDA é calculado de acordo com a resolução da CVM, conforme demonstrado ali embaixo, tá? Agora vamos ver aqui, pessoal, resultado financeiro, tá? A gente tem um resultado financeiro no segundo trimestre em relação ao segundo trimestre de 2025 positivo, tá? Agora no acumulado também temos aqui um positivo, perfeito? O EBITDA aqui, pessoal, que é o lucro líquido, mais a depreciação, amortização, o resultado financeiro, tá? Mais o imposto de renda e a contribuição social, tá? O que acontece? O EBITDA tá em cima, né? Tá uma linha acima. Então, essas exclusões tinham que estar numa linha depois. Então, ele soma, por isso que soma, correto? Tá? Mas temos aqui um EBITDA bem maior em relação ao segundo trimestre. Então, a empresa tem lucro das atividades operacionais. Agora, o resultado financeiro no segundo trimestre, pessoal, tá? Receitas. Aumentou a receita financeira, que são de aplicações, porém, as despesas, pessoal, tá?
as despesas, né, do resultado financeiro foram superiores, né? Então, teve um resultado financeiro menor, na verdade, que destruiu mais o EBITDA, correto? Tá? Então, você deduziu mais despesas financeiras, dando o quê? Um menor resultado financeiro, tá? Isso aqui gerou um aumento aí das despesas financeiras, que são o quê? A amortização e o serviço da dívida dessa empresa, correto? Tá. Análise gerencial, despesa com dívida líquida. Despesa com a dívida líquida. Tá? No segundo trimestre de 2026, em comparativo ao segundo trimestre de 2025. Tá? Teve um aumento, tá, de 27%. Então é isso aqui que marcação mercado, né? Teve aqui, ó, uma perda na marcação mercado, atualização do ativo e passivo financeiro social, setorial. Teve um aumento, outras receitas e despesas, resultado financeiro, tá? Teve um resultado negativo, né, em relação ao segundo trimestre e, inclusive, deduzindo mais. Então, as despesas financeiras livres aumentaram no trimestre no acumulado por conta do maior despesa com a dívida líquida, tá? Devido aos aumentos em endividamento e do indexado do IPCA e um efeito negativo na marcação ao mercado, conforme explicado no início do capítulo. Esses aumentos foram parcialmente compensados pelo efeito positivo da atualização do ativo e do passivo financeiro social, setorial e acréscimos e multas moratórias, tá? Então, pessoal, isso aqui pode ser o ponto, né, que o mercado não gostou e das provisões para credores duvidosos, tá? Porém, a empresa caminha muito bem, né? E infelizmente, mesmo dando lucro, foi castigada. Não dá para entender, mas o mercado ele ele atua dessas maneiras, né? O importante, pessoal, é você continuar com as suas ações e não entrar no desespero, né? E aproveitar, né, essas oportunidades à medida do possível, sem muito, sem muita correria, né? Isso vai acontecer várias vezes, porque a Bolsa Brasileira é muito volátil, é um mercado emergente, não se esqueça. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dê um like aí para ajudar o canal que está começando agora. Um abraço.